Hoje vamos falar sobre uma heroína esquecida da Bíblia. Uma mulher cuja coragem mudou o curso da história e garantiu que a linhagem de Jesus continuasse. O nome dela é Jeoseba. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas a sua história, encontrada em 2 Reis e 2 Crônicas, é um testemunho poderoso de fé e bravura. Para entender a importância de Jeoseba, precisamos conhecer o cenário. O rei Acasias de Judá tinha acabado de morrer. Sua mãe, Atalia, uma mulher ambiciosa e cruel, viu a oportunidade de tomar o poder para si. E o que ela fez foi terrível. Ela ordenou a execução de toda a sua própria família, todos os seus netos, para eliminar qualquer herdeiro que pudesse ameaçar o seu trono. Era um plano maligno para destruir a descendência real de Davi. Imagine o horror daquele momento. O palácio, que deveria ser um lugar de segurança, transforma-se num cenário de massacre. O choro e o desespero ecoavam pelos corredores. A linhagem que Deus prometeu a Davi, que duraria para sempre, estava a um fio de ser completamente exterminada. E é aqui que a nossa heroína entra em cena. Jeoseba era tia do pequeno príncipe Joás, filho do falecido rei Acasias. Ela também era casada com o sumo sacerdote Joiada, o que a colocava numa posição única. Quando ela viu a terrível ordem de Atalia sendo executada, ela não ficou paralisada pelo medo. Em um ato de coragem extraordinária, ela agiu. A Bíblia nos conta que ela foi até o quarto, onde os filhos do rei estavam sendo mortos. Pegou o bebê Joás e sua ama e os escandou. Pense no risco que ela correu. Se fosse descoberta por Atalia, a sua sentença seria a morte. Ela arriscou a própria vida para salvar a vida de um bebê. Mas ela não estava apenas salvando um sobrinho. Ela estava protegendo a promessa de Deus. Ela escondeu Joás e sua ama em um depósito de camas, um lugar simples e improvável, longe dos olhos da rainha Má. Depois, com a ajuda de seu marido Joiada, ela levou o menino para o lugar mais seguro que poderiam imaginar, o templo de Deus. E ali, no coração da casa do Senhor, o pequeno Joás viveu escondido por 6 longos anos. Durante todo esse tempo, Atalia reinou sobre Judá, acreditando que tinha eliminado todos os herdeiros. Ela não fazia ideia de que o verdadeiro rei estava vivo, crescendo sob a proteção de Deus e aos cuidados de um casal fiel. Essa não é apenas uma história de coragem humana, é uma história sobre a soberania de Deus. Deus usou uma mulher, Jeoseba, que poderia parecer insignificante aos olhos do mundo, para cumprir o seu plano grandioso. Ela foi o instrumento nas mãos de Deus para preservar a linhagem de Davi, a linhagem da qual, séculos mais tarde, nasceria o nosso Salvador, Jesus Cristo. O ato de Jeoseba nos ensina que não precisamos de grandes palcos ou de reconhecimento para fazer a diferença. Às vezes, os atos mais importantes são aqueles feitos no secreto, movidos pela fé e pela coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o medo é grande. A sua bravura garantiu que a luz da promessa de Deus não se apagasse na escuridão do reinado de Atalia. Depois de 6 anos, quando Joás completou 7 anos, o sumo sacerdote Joiada revelou o menino ao povo, ungiu-o como rei, e o reinado de terror de Atalia chegou ao fim. A ordem foi restaurada, e a linhagem de Davi continuou, tudo por causa da coragem de uma mulher. A história de Jeoseba nos inspira a sermos corajosos em nosso dia a dia. Talvez Deus esteja te chamando para um ato de coragem hoje. Pode não ser salvar um príncipe de uma rainha má, mas pode ser defender a verdade, ajudar alguém em necessidade, ou simplesmente permanecer fiel a Deus em meio às dificuldades. Lembre-se de Jeoseba, a heroína esquecida, e saiba que Deus pode usar você, exatamente onde você está, para cumprir os seus propósitos extraordinários. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais mensagens como esta. Fique com Deus.